Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né? Espero que vocês tenham descansado bastante nas férias e tenham estudado bastante também. Então, vamos continuar a nossa matéria. Hoje nós vamos entrar na função hematológica. Nós vamos falar do sangue, dos componentes, das possíveis doenças, né? Vamos entrar nesse sistema agora, tá? Então, o que é o sangue? O sangue, ele é um órgão especializado e ele difere dos outros porque ele está em estado líquido, né? Os outros, geralmente, a gente vê em estado sólido, né? Estado, tipo, os outros órgãos, todos nossos, são em estado sólido, só o sangue que é em estado líquido. Partes. Uma parte líquida, que é denominada de plasma ou de soro, e uma parte sólida, que é composta pelas células, né? Pelos componentes sanguíneos. Então, aproximadamente 55% do nosso volume sanguíneo é de plasma. 91,5% é água, 7% é proteína e 1,5% são solutos. Né? O componente celular, ele consiste em glóbulos vermelhos, que são as famosas hemácias ou os hematócritos, e eles estão em maior quantidade. Os glóbulos brancos ou os leucócitos e as plaquetas. O que é composto o nosso plasma? Nosso plasma ele é composto por água, né, principalmente por água, proteínas, então ele é composto pela albumina, pela globulina e pelo fibrinogênio. Né? O que é a albumina? Ela vai ajudar a manter a pressão osmótica uniforme no sangue, ela vai propiciar a troca de fluidos através das paredes dos vasos capilares. O que são as globulinas? As globulinas, elas são anticorpos, são proteínas, né, que são produzidas durante algumas respostas imunes. E o fibrinogênio, ele faz parte, né, essa proteína faz parte da cascata de coagulação, tá? É uma proteína necessária na formação dos coágulos sanguíneos, tá? Ela faz parte da coagulação da gente. E tem outros solutos, né? Tipo eletrólitos, nutrientes, gases, substâncias reguladoras, enzimas, hormônios, vitaminas. Então, o sangue ele é composto de N coisas. Né? A gente está falando do plasma. O plasma tem N coisas. As células sanguíneas, como que são divididas em duas? Glóbulos vermelhos, né, que são os eritrócitos ou os hematócritos, e eles contêm a hemoglobina, a famosa hemoglobina, né, que é um pigmento que torna o sangue vermelho. O que essa hemoglobina faz? Ela serve para transportar oxigênio entre as células, de um lugar para o outro, e elas vivem em média 120 dias. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né, eles são divididos em leucócitos granulares e agranulares. Os granulares, qual que é a diferença dos dois? Os granulares têm algumas vesículas citoplasmáticas e os agranulares não, tá? Quais são esses leucócitos granulares? Esses granulares são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Os neutrófilos são os primeiros que aparecem quando o nosso corpo detecta alguma invasão bacteriana. Eles são os primeiros que aparecem para combater. Então, eles combatem essa bactéria através de fagocitose. Vocês lembram o que é fagocitose? A bactéria está aqui assim, ó, aí vem o neutrófilo lá, eita, tem uma bactéria aqui. Vai lá, ele fagocita, ele engole essa bactéria e digere ela. E eles participam também da liberação de lisozimas, tá? Os eosinófilos, eles liberam enzimas que combatem a inflamação e as reações alérgicas. Então, vamos supor que eu seja alérgica a pelo de cachorro. Eu chego em uma casa que tem pelo de cachorro, meu corpo vai entender aquele pelo que às vezes a gente respira, né? Como um organismo, meu Deus, né? Não pode estar aqui de forma alguma. Então, o que ele faz? Ele vai fagocitar também, vai engolir esse organismo, esse pelo, né? No nosso exemplo, e vai digerir ele.
e ele fagocita complexos antígenos e anticorpos, tá? O que é o basófilo? O basófilo ele está envolvido em reações alérgicas também e inflamatórias. Ele libera heparina, histamina e serotonina, tá? Heparina, todo mundo sabe, é um anticoagulante. Histamina é um hormônio e a serotonina também é um hormônio, tá? O hormônio da felicidade, tá? A histamina está ligada à alergia, tá? Tanto que quando a gente está com alergia, a gente bebe anti-histamínico para poder neutralizar essa histamina que está demais. E quais são os leucócitos agranulares? A gente tem os monócitos, os linfócitos T, o B e o natural killer, o NK, tá? Deixa eu trocar meu rostinho de lugar aqui. Os monócitos, o que acontece? O que eles fazem? Eles migram por os tecidos infectados como células chamadas macrófagos, tá? E elas são altamente fagocíticas. Então, se tem algum tecido, esse monócito, né, ele vai fagocitar aquele tecido infectado, ele vai comer, né, entre aspas, aquele tecido infectado. O linfócito T, ele é responsável pela imunidade celular. Então, ele ataca vírus, fungos, células transplantadas, células cancerosas e alguns tipos de bactérias. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela imunidade humoral. Então, eles diferenciam-se entre plasmócitos e produtores de anticorpos. Já os natural killers, o que eles são? Eles atacam uma grande quantidade de micróbios infecciosos e células tumorais de origem espontânea. Então, como o próprio nome diz, né, natural killers são matadores, né? Killers vem de assassino, né? Então, vem de assassinos, vocês entenderam, de assassino. Então, eles são matadores, né? Eles matam aquilo que não deve estar lá. E tem as plaquetas. O que são as plaquetas? Elas estão lá para formar o tampão plaquetário, que, né, não sei se vocês já ouviram falar. Vamos supor que eu caí aqui e machuquei. Se não tiver esse tampão plaquetário, eu vou ficar sangrando, sem parar, até perder todo o meu sangue ali. Então, esse tampão, ele é como se ele virasse e falasse assim, olha, teve um rompimento aqui nessa veinha aqui, ó. Vamos lá, vai lá e tampa, né? Eles contêm vesículas cheias de substâncias químicas que promovem a coagulação do sangue. Possuem uma vida média de 7 a 10 dias e após isso são eliminadas por macrófagos no baço e no fígado. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês poderem lembrar mais facilmente, né? O leucócito tem os agranulócitos, né? Que, como a gente falou, como o próprio nome dele diz, né? Agranulócito vem de negativo, né? Granulócito, ele não tem granulados perto dele. Então, é o linfócito e o monócito. E os granulócitos, né? Que são células que têm os grãozinhos, né? Vamos lembrar desse jeito. É o eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Vamos falar da hematopoiese. Vocês já ouviram falar esse nome? O que é a hematopoiese? A formação de novas células sanguíneas. O nosso sangue, ele constitui cerca de 8% do nosso peso corporal. Isso dá mais ou menos de 5 a 6 litros de sangue num indivíduo adulto, tá? Isso pode variar de pessoa por pessoa, com quantidade de peso, de tamanho, tá? A criança não tem essa quantidade toda de sangue, tá? Então, isso varia, não quer dizer que tem de 5 a 6 litros, se você tiver 4,5, está errado. Não, isso varia de pessoa para pessoa. Em via de regra, de 5 a 6 litros. O principal local da hematopoiese é a medula óssea, né? Sendo que a atividade medular geralmente ela é limitada à pelve, às costelas, às vértebras e ao externo dos adultos. Ele consiste em ilhas de componentes celulares, né, que é a medula vermelha,
separadas por gordura, que é a medula amarela. É ali que é feita, que é fabricada as nossas células sanguíneas. A medula vermelha ela é altamente vascularizada. Ela é constituída por células primitivas, que são chamadas de células-tronco. São as famosas células-tronco. Essas células, elas possuem a capacidade de se autorreplicar, né? As células-tronco, todo mundo já deve ter ouvido, com certeza todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Elas têm o poder, né, de se transformar em qualquer célula do corpo humano, né? Essas células que estão na medula, elas, né, contribuem para a formação de células do sangue. Mas a gente essa célula-tronco, elas têm essa particularidade, né? Quando estimuladas, elas podem começar um processo de diferenciação em células-tronco mieloides ou linfóides. Né? Quando são mieloides, elas se diferenciam em glóbulos vermelhos, plaquetas, eosinófilos, basófilos e neutrófilos e monócitos. Quando são linfóides, elas se diferenciam em linfócitos T e B. Tá? Então, aqui eu coloquei também um esqueminha para a gente poder lembrar, para ficar mais fácil para lembrar. Então, aqui a gente tem a célula-tronco hematopoética, né, que é a célula-tronco que vai dar origem a uma das duas células-tronco, ou linfóide ou mieloide. Então, vamos supor que ela se resolva virar uma célula-tronco mieloide. Então, ela vai ter três caminhos. Ou ela vai virar hemácia, ou ela vai virar plaqueta, ou ela vai virar um mieloblasto. Desse mieloblasto, ele vai dividir em granulócitos, ou eosinófilos, ou neutrófilos, ou basófilos. Já se essa célula-tronco hematopoética resolve se transformar numa célula-tronco linfóide, ela vai virar um linfoblasto, que vai se dividir em dois. Ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai virar um linfócito B, ou ele vai virar um linfócito T, tá? E desse linfócito B, ele vai virar um plasmócito. Cada um vai tomar um caminho no corpo. Aqui eu coloquei também um esqueminha, depois você senta, estuda ele direitinho aí com bastante tempo, né? Que é mais ou menos a vida, né? Como que funciona a questão da hematopoiese, né? Da hora que a primeira célula lá, né? Aquela célula-tronco ali, ela resolve se transformar em algum lugar, em alguma coisa, né, até os 120 dias da hemácia que ela morre, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Hemostasia. O que é a hemostasia? É uma sequência de resposta que previne a perda sanguínea, tá? De casos intactos e interrompe, de vasos intactos, escrevi errado, e interrompe o sangramento em um vaso seccionado, tá? Então, a gente tem essa hemostasia, ela ocorre por três caminhos, ela pode ter três mecanismos: vasoconstrição, formação do tampão plaquetário e coagulação. Então, vamos lá. Vasoconstrição. O que é? Quando a gente tem uma hemostasia por vasoconstrição, esse vaso ele vai fazer uma constrição, ele vai apertar, né? Vamos colocar assim, como se ele fosse apertado. Ele vai sofrer uma constrição, né? Ou seja, o músculo liso na parede do vaso, ele vai se contrair. Isso vai fazer com que o sangramento pare. Já se essa hemostasia vai ser por formação de tampão plaquetário, as plaquetas elas vão se acumular, é o que eu falei mais cedo ali. Vê um rompimento, aí a plaqueta sai do lugar lá, olha, tem um rompimento ali, e agrega uma, agrega outra e tal, aí vai formar elas vão se acumulando ali até formar um tampão, aderindo o vaso entre si. Essas plaquetas, elas tornam-se ativas e elas começam a liberar substâncias químicas que intensificam essa vasoconstrição e a agregação de outras plaquetas, né, na área, fazendo um tampão hemostático instável, tá?
Já se for por coagulação, coagulação é um processo muito complexo, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes nele aqui, que é um negócio bastante complicado, bastante complexo, que não faz sentido a gente entrar nele aqui agora, tá? No qual a gente tem vários fatores de coagulação que estão inativos, que se precisar, eles vão ser ativados por alguma enzima, alguma coisa. A gente tem duas vias, tá, da coagulação, a intrínseca e a extrínseca, tá? E cada uma dessas vias tem vários fatores de coagulação, ok? A via extrínseca, nós vamos pincelar só, tá? A via extrínseca, ela cuida das células do tecido danificado, elas liberam uma proteína chamada fator tissular no sangue, que é proveniente do lado externo dos vasos sanguíneos, por isso ela é uma via extrínseca, ela vem do lado externo do vaso. Após várias reações adicionais, elas necessitam de íon cálcio e os fatores de coagulação 5, 7 e 10, e são ativados pela protrombina. Com certeza já ouviram falar esse nome também, nós vamos falar dele mais para frente. Que ela é convertida em trombina, que catalisa a conversão do fibrinogênio em fibrina, que vai fazer esse vaso, essa coagulação aí. Já na via intrínseca, as células endoteliais que revestem os vasos, elas tornam-se danificadas por algum motivo. O sangue ele vai entrar em contato com as fibras colágenas e vão ativar os fatores de coagulação 8, 9, 10, 11 e 12, de modo sequencial, até que da mesma forma que a via extrínseca, a fibrina vai ser totalmente liberada. Tá? Então, assim, pincelando, muito pinceladinho assim, ó, o que acontece na coagulação, a cascata de coagulação, é isso aí, tá? Ó, coloquei para vocês verem a título de curiosidade, tá? Não vou cobrar isso de vocês, só a título de curiosidade mesmo, se alguém tiver curiosidade de estudar mais a fundo isso aí, tá? A cascata de coagulação, tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca, tá? É cheio de detalhezinhos, ok? Então, vamos lá. Reparação do coágulo e reparo do vaso sanguíneo. A rede de fibrina, a rede de fibrina aderida ao vaso, ela vai se contrair gradualmente. À medida que as plaquetas tensionam ela, os fibroblastos vão lá, formam o tecido conjuntivo e vão formando novas células até que eles reparam esse revestimento vascular que foi danificado. Quando um coágulo ele é formado, uma enzima plasmática inativa chamada plasminogênio, ela que está presente em todos os líquidos do nosso corpo e que circula junto com o fibrinogênio, tá? As duas são amigas, eles circulam junto, ela é incorporada nesse coágulo de fibrina. Assim que o coágulo não é mais necessário, o plasminogênio vai ser ativado, vai formar uma enzima que chama plasmina e que vai digerir tanto o fibrinogênio quanto a fibrina. Tá? Então, os coágulos são dissolvidos e o sistema vascular ele retorna ao seu estado basal normal. Tá? Grupos sanguíneos. Como que funcionam os grupos sanguíneos? Eu creio que todo mundo está lembrado da genética, né? Que eu amava estudar, mas os grupos de sangue, os grupos sanguíneos, os grupos sanguíneos, eles estão ligados diretamente com a genética, tá? Então, o que são esses grupos sanguíneos? Eles são a superfície dos glóbulos vermelhos, eles têm estruturas proteicas, que são chamadas isoantígenos e aglutinogênios. Eles vão determinar o grupo sanguíneo. Eles vão determinar se a pessoa é A, B, AB ou O. E vai determinar o fator RH, se é positivo, se é negativo. Além desses isoantígenos, né, existentes nos glóbulos vermelhos,
O plasma, geralmente, ele também contém isoanticorpos e aglutininas, tá? Que reagem com os antígenos A e B, se ambos estiverem misturados. Então, se esses anticorpos anti-A, que reagem com o antígeno A, e o anti-B, que reage com o antígeno B, eles sendo assim, se na superfície dos glóbulos vermelhos tem antígeno A, logicamente no plasma vai ter o anticorpo anti-B, entendeu? Então, é sempre ao contrário. Se eu tenho na superfície dos meus glóbulos vermelhos o antígeno B, no meu plasma vai ter anticorpos anti-B, anti-A, tá? Em circunstâncias normais, no plasma humano, não contém anticorpos anti-RH, tá? Porém, se uma pessoa é RH negativa, ela é transfundida por algum motivo com o sangue RH positivo, o seu sistema imune ele vai começar a produzir anticorpos anti-RH, tá? Que vão permanecer no sangue, ok? Por isso, tem que, gente, presta muita atenção quando for ligar sangue a alguém, tá? Porque isso mata. Sangue errado na pessoa mata, tá? Para a realização da hemotransfusão, o sangue do receptor ele é tipado e cruzado com uma amostra do sangue armazenado na bolsa. Por isso, não sei se vocês já viram, né? Se vocês repararam, quando a gente tem uma bolsa de sangue, a gente tem uma fitinha assim, ó, cheio de partes, como se fosse o dedo aqui assim, ó, cheio de parte cortadinha assim, ó. Cada parte cortadinha dessa tem um pouquinho de sangue, para poder tipar, para ver a compatibilidade desse sangue, tá? Então, esse sangue, o que acontece? Vamos supor que eu seja doadora e a dona Maria aqui vai precisar receber o meu sangue. Eu sou O positivo, mas a dona Maria também é O positivo, então ela é totalmente compatível com o meu. O meu sangue eu doei lá no Hemominas, eles vão tipar ele lá e vai etiquetar ele como O positivo. A menina que vai colher, que vai cruzar o sangue, ela vai realizar essa tipagem novamente, que é para ter certeza que aquele sangue que está dentro daquela bolsa é O positivo. E vai cruzar com aquele sangue daquela paciente. Vai ver que o dela também é O positivo. Então, tá tranquilo de receber a bolsa, tá? Aí eu coloquei, ó, uma tabela de compatibilidade sanguínea. Tem que decorar? Tem. Tem que decorar. Isso aí é básico, todo mundo tem que saber. Tá? Ó, vamos resumir aqui, ó. Tipo de eritrócito, vamos lá, grupo A, B, AB e O. Então, eu coloquei aqui, ó, eu achei legal porque aqui tem as célulazinhas desenhadas, então vai ficar facinho da gente gravar. O tipo A, ele é vermelhinho no desenho, tá, gente? Na realidade, não é assim que funciona, não é desse jeito, tá? Não é coloridinho assim, não. Mas no tipo A, ele é vermelhinho aqui no desenho. O que ele tem? No plasma, ele tem anticorpo anti-B. Já na superfície da hemácia, ele tem o antígeno A. Então, eu vejo que aquele sangue é A. Por quê? Ele tem o antígeno A na hemácia e o anticorpo B, anti-B no plasma. Já no B, aqui, ó, tá vendo a célulazinha da hemácia com essas coisinhas tudo roxinho? Então, o B no plasma, ele vai ter um antígeno anti-A. E na hemácia, ele vai ter o antígeno B. Então, o anticorpo B, a pessoa do grupo sanguíneo B, ele vai ter o anticorpo no plasma, ele vai ter o anticorpo anti-A, e na superfície da hemácia, ele vai ter o antígeno B. Já a pessoa que tem o grupo sanguíneo AB, ele não tem anticorpo no plasma, porque ele é compatível com os dois, ele aceita os dois tipos de sangue, né? Os três tipos, na verdade, né? A, B e AB. Então, ele não tem anticorpos no plasma, mas ele tem antígeno A e B na hemácia, tá? Então, até aí tá fácil. Então, como é que é? Vamos terminar aqui. E o grupo O, né? Quem que é o grupo O? Ele não tem nem nada em volta da hemácia, tá vendo? Mas ele tem anticorpo no plasma, né? Ele tem anticorpo anti-A e anti-B no plasma.
mas na superfície ele não tem antígeno, tá? Então, vamos dar vamos voltar ali, ó, pra vocês gravarem bem. Grupo A, anticorpo no plasma, ele vai ter anti-B, e na superfície ele vai ter o antígeno A. O grupo B, ele vai ter no plasma o anticorpo anti-A e vai ter o antígeno B na hemácia. O B, ele não tem anticorpo no plasma, mas ele tem antígeno A e B em volta da hemácia. Já o grupo O, ele vai ter no plasma anticorpo anti-A e anti-B e não vai ter antígeno na hemácia, beleza? Agora vamos ver as compatibilidades, quem recebe de quem. A gente tem dois que vocês têm que gravar, tá? Dois, que é básico. O negativo, ele é doador universal, ele doa para todos, todo mundo pode doar, pode receber dele, tá? Tanto que quando a gente tem uma transfusão, uma hemotransfusão de emergência, né, o paciente está sangrando demais, eu preciso que ele seja hemotransfundido, eu não posso esperar a tipagem sanguínea. Ele vai ser hemotransfundido com O negativo, tá? Até essa primeira bolsa inicia, aí eu consigo tipar as outras bolsas, tá? Isso é raro, isso é perigosíssimo, mas tem casos e casos, tá? Então, ele é doador universal, mas ele só recebe dele mesmo. Então, se o paciente é O negativo, ele só vai poder receber sangue O negativo, mas ele pode doar para todo mundo, tá? Já o O positivo, ele doa para todos os tipos com o fator RH positivo, tá? Então, o sangue, eu sou O positiva, eu posso doar para todos os sangues, para todo mundo, desde que seja positivo, tá? Tem o fator RH positivo, mas eu só recebo O negativo e O positivo. Agora, tem o receptor universal. Quem que é? É o sangue AB negativo. Ele recebe de todo mundo, mas ele só doa para AB negativo e AB positivo, tá? Mas ele recebe o sangue de todo mundo. Então, eu vou deixar essa tabelinha para vocês estudarem ela bastante, para vocês decorarem. Pode ser que caia na prova. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, eu quero que vocês estudem bastante, tá? Nada, não é bicho de 7 cabeças. Isso aí é bem fácil de entender, tá? Se gravar essa tabelinha de cá, o de cá fica fácil de resolver, tá? Então, vamos entrar nas comorbidades. Primeiro que a gente vai falar é a mais conhecida de todo mundo, que é a anemia. Anemia. O que é a anemia? A anemia é uma condição que ela reflete a diminuição do número de glóbulos vermelhos, né, que são as hemoglobinas ou os hematócritos, a níveis inferiores do padrão de normalidade. Tem que saber padrão de normalidade? Não. Quem define isso é o médico. A gente tem que saber o que é, tá? Pra gente não ficar a hora que o médico, o paciente está anêmico, aí você fica boiando. Você tem que saber o que é, tá? Então, como que a gente classifica essa anemia? Né? O que é anemia todo mundo sabe, né? Diminuir o hematócrito, diminuir a hemácia, para se a pessoa está anêmica. Como que é a classificação dessa anemia? Ela pode ser hiperproliferativa, ela pode ser hemolítica ou ela pode ser por sangramento. Quando ela é por sangramento, é a mais básica de todos. O paciente está perdendo sangue, ele vai ter anemia, né? Não tem o que fazer. Quando ela é hiperproliferativa, ela é resultante da produção defeituosa de eritrócitos, tá? Então, o meu corpo não consegue produzir eritrócitos suficientes, né, em decorrência de alguma lesão medular, por causa de alguma medicação, de alguma substância, por causa de algum fator, né, tipo deficiência de ferro, vitamina, ácido fólico, eritropoetina, né, alguma coisa que é necessária para aquela formação daquela hemoglobina, daquele hematócrito, não tá bem, não tá bom, tá pouco, então
meu paciente vai ter uma anemia hiperproliferativa, tá? Quando ela é hemolítica, o que acontece? Eu tenho a produção de eritrócitos, mas eu também tenho a destruição desse eritrócito. Então, meu corpo produz, mas o meu corpo também destrói, tá? Por exemplo, na anemia falciforme, na deficiência por glicose 6-fosfato desidrogenase, que é o C6PD, anemias hemolíticas imunes, hemólise, provocada por alguma prótese, né? Geralmente prótese valvular, tá? Cirurgia cardíaca. Então, a gente tem essas condições. Tem que decorar? Não, mas eu tenho que saber, tá? Eu não preciso, que a gente não dá diagnóstico, né? Eu não vou virar para o paciente e falar assim, você tem uma anemia falciforme, tal, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu tenho que saber o que é. Eu tenho que saber quais os cuidados que eu tenho que dar para aquele paciente, tá? Por isso que a gente tem que estudar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Anemias hipoproliferativas. Vamos começar na anemia ferropriva. Vamos lá. Anemia ferropriva. O que te lembra? Privação de ferro. Então, a condição, essa anemia ferropriva, o que acontece? O meu paciente, ele está com ferro abaixo do nível normal. Se o meu paciente tem um ferro abaixo do nível normal, ele não consegue, o meu corpo não vai conseguir produzir os hematócritos de forma da quantidade que precisa. Então, ele vai ter uma anemia, tá? É a que todo mundo acha que todo mundo tem, mas nem todo mundo tem. Nem sempre a anemia é por causa de deficiência de ferro, tá? Esse ferro ele pode estar baixo por 2 motivos. Ingesta inadequada, né, por causa de dieta, né, alguma coisa, algum motivo, esse paciente não está comendo ferro suficiente na dieta dele. Então, eu tenho que repor. Ou por alguma perda sanguínea, tá? Às vezes o paciente está perdendo ferro de alguma forma. Então, a gente tem que, né, o médico vai avaliar, vai investigar, vai ver o que está acontecendo para poder consertar aquele problema. Quais são as manifestações clínicas? Vertigem, palidez, fadiga, sonolência, perda da elasticidade da pele, adelgaçamento dos cabelos, unhas quebradiças e sulcadas. Então, eu vou ter N problemas no corpo inteiro, porque o sangue ele vasculariza o corpo inteiro, né? Então, se minha hemácia não tá, se o meu organismo não produz hematócrito e hemácia suficiente, eu não consigo levar oxigênio suficiente para o meu corpo, então eu vou ter problema no corpo inteiro, né? Vou ter cansaço, vou ter aquela coisa tudo. Você olha para a pessoa e fala, nossa, tá cara de anêmica, por causa disso, entendeu? A pessoa tá branca. O paciente vai ter ou hipotermia ou hipertermia, tá? Vai ter dispneia, vai ter taquicardia, cianose, né, por causa da oxigênio, icterícia e alterações em órgãos como fígado e baço, tá? Tá vendo a quantidade de coisa, né, de problemas que pode ter. Como que é feito o diagnóstico? Ele é clínico, né? Eu vou ver, o meu paciente às vezes vai chegar, nossa, mas tô num cansaço que não tem condição. Aí você vai olhar, a pessoa tá pálida, né? Vai avaliar mucosa, né? Oral, ocular, a mucosa não tá rosadinha, ela tá branca. Pode pedir um hemograma que o paciente está anêmico, tá? Aí vou pedir também exame laboratorial, vou ver como que essa ferritina desse paciente tá. Porque, né, se tiver baixa, eu já sei que é anemia ferropriva, tá? E hemoglobina, vou dosar hemoglobina, né? E em o último caso, aspirado de medula óssea, né? É só em último caso mesmo. Como que é o tratamento de enfermagem? Eu vou... Deixa eu... Oh, meu Deus. O que eu vou fazer? Vou ensinar esse paciente a ingerir esse ferro que ele está precisando. De início, a gente vai repor ferro oral para ele, né? Como sulfato ferroso, gluconato ferroso, fumarato ferroso, tá? Então, a gente vai repor o ferro para ele. A gente vai falar com ele que ele tem que tomar esse ferro
de 6 a 12 meses para repor as reservas, porque às vezes perdeu as reservas, então a gente tem que repor elas. E enquanto a terapia, ou enquanto for prescrita essa terapia, enquanto o médico achar que ele deve tomar, ele tem que tomar, tá? A absorção de ferro, ela é facilitada junto com alguma fonte de vitamina C, por exemplo, a laranja, né? A laranja, a acerola, tudo é fonte de vitamina C. Então, para facilitar essa absorção desse ferro, para esse paciente ter uma absorção melhor, eu vou falar com ele, você vai tomar o sulfato ferroso junto com suco de laranja. Que é uma coisa fácil, todo mundo tem acesso, né? Vou orientar esse paciente a praticar uma boa higiene na boca, usar canudo para tomar essas formas líquidas, porque o ferro mancha os dentes. Então, se esse paciente precisar, vamos supor que é uma criança e ele precisa de tomar o sulfato ferroso, não sei se tem não, viu gente, mas vamos supor que tenha, né, o sulfato ferroso de xarope, né, solução oral. Eu vou falar com a mãe para misturar no suco de laranja e dar ele para tomar de canudinho, para não manchar, senão mancha, fica horrível o dente, né? Coitado do menino, vai crescer com o dente tudo manchado. E nós vamos orientar também quanto à coloração das fezes, elas podem sair verde escura. Daí o paciente chega no posto de saúde, vamos supor que vocês vão trabalhar no posto de saúde, o paciente chega lá e fala assim, olha, tô tomando aquele negócio lá, que eles chegam desse jeito, tô tomando aquele negócio lá que você mandou, mas tô fazendo cocô verde, meu cocô tá verde, e parei de tomar. Não vou tomar aquilo mais, porque você não falou com ele. Ele tá achando que tá fazendo mal para ele, entendeu? Então a gente tem que orientar tudo isso para o paciente. O gosto na boca, que vai ficar com gosto de ferro na boca, é tudo normal, tá? Quanto às recomendações nutricionais, a gente vai pedir para esse paciente ingerir alimentos ricos em ferro. Quais são esses alimentos ricos em ferro? Miúdos, carnes. Aí esse paciente vai virar para você e falar assim, mas eu não como carne, eu não como carne, por exemplo, né? Não como carne, e aí, como é que eu vou fazer? Vai comer feijão, vai comer feijão branco, feijão carioca, qualquer feijão, lentilha, tá? Vegetais folhosos, principalmente verde escuro, folhas verde escuro, brócolis, espinafre, couve, passas e melado, tá? Então a gente tem para todos os gostos. Junto com uma fonte de vitamina C, para poder otimizar essa absorção desse ferro. Vou pedir para esse paciente aumentar a ingesta de vitamina C. Frutas e sucos cítricos, né? Morango, tomate, brócolis, acerola, que falei com vocês. Tem N coisas, né? Tudo que é cítrico é fonte de vitamina C. Vai ajudar esse paciente a absorver melhor esse ferro. Ingerir os suplementos de ferro 1 hora antes ou 2 depois das refeições, para que ele seja melhor absorvido, tá? Porque tem gente que acha que tem que tomar imediatamente antes ou imediatamente após, não resolve, tem que ser antes, tem que ser um tempo antes, para o nosso organismo poder digerir ele primeiro, para depois digerir a comida, para poder suplementar. Senão não acontece a suplementação direito, tá? Ingerir alimentos ricos em fibras. Para quê? Minimizar a constipação, que é um efeito colateral também, tá? Da ingesta de ferro aumentada. E o médico vai passar para ele, né? Antiácidos e derivados do leite, eles não devem ser ingeridos com ferro, porque eles diminuem a absorção. Vou explicar para vocês, igual uma professora minha explicou para nós uma vez. O que acontece? Vamos supor que a molécula que precisa a molécula do ferro, ela é assim, ó. A molécula do leite é assim, né? Finge que são diferentes. O receptor, ele tá aqui. Essa aqui encaixa e essa outra aqui também encaixa. Então, se eu ingiro as duas juntas, se eu ingiro mesmo, se eu for ingerir as duas juntas, pode ser que as duas vão abrigar pelo mesmo receptor e quem vai ganhar geralmente é o outro, não é o ferro, por isso que dá ruim, né?
Então, por isso que a gente fala, é igual antibiótico e leite. Não toma junto, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que tem que tomar o antibiótico junto com o leite, que não usa água, usa leite. Não pode, tá? Porque não dá ruim. É o mesmo sentido, tá? Vamos lá. Esse é um paciente com anemia. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, esse negócio em branco, a quantidade de glóbulos vermelhos tinha que ter muito mais. Né? Esse aqui a gente olha esses vermelhinhos assim, ó, tinha que ter muito mais do que isso. Então, esse paciente, com certeza, ele está anêmico, tá? Anemia na doença renal. Uma das complicações com impacto na qualidade de vida dos pacientes urêmicos, né, dos pacientes renais, dos dialíticos, né, às vezes nem sempre dialítico, mas o paciente com alguma doença renal, ocorre quando a filtração glomerular ela diminui para menos do que 30 ml por minuto. E isso está presente em 90% dos pacientes em diálise crônica. O que acontece com esses pacientes? Esse envolve a deficiência na eritropoetina, né? Ela é produzida principalmente pelos rins. Se os rins estão em falência, ela não é produzida, né? Ou ela é produzida com pouca quantidade. Isso inclui também deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina B12, tá? E essas perdas podem estar relacionadas também à diálise, né? Aos dialisadores, às linhas, a hemólise, né? A quebra, né? Dessa hemácia, hipofosfatemia e oxidantes. Tá? Então, o paciente com doença renal, a gente tem que ver N coisas dele, tá? Quais são as manifestações clínicas dessa anemia na doença renal? Quando não tratado, o hematócrito ele cai para menos que 25%, né? Causa uma diminuição na oferta e na utilização tecidual de oxigênio. Por quê? Lembrando lá atrás, né? O que essa hemácia, o que esse hematócrito faz? Principalmente transporta hemoglobina, essa hemoglobina transporta oxigênio. Se eu tenho pouco, eu não vou ter um transporte ok, né? Eu vou ter diminuição nesse aporte de oxigênio. Então, vai aumentar o meu débito cardíaco, eu vou ter hipertrofia ventricular, eu vou ter angina, eu vou ter insuficiência cardíaca congestiva, vou ter diminuição da acuidade mental e cognitiva, alteração do ciclo menstrual nas mulheres e a tumescência peniana noturna. O que é? Priaprismo. Vocês conhecem priaprismo? Então, o paciente, ele dorme e ele tem uma ereção dolorosa, tá? Isso chama tumescência peniana noturna, tá? Geralmente acontece à noite. E alteração da resposta imune, tá? Tem que ficar bem atento a isso. Qual o tratamento e cuidado de enfermagem? Eu vou fornecer uma diálise adequada para esse paciente, tá? Eu não vou querer adiantar nada e nem deixar de fazer nada. Eu tenho que fazer do jeito que tem que ser feito. Vou minimizar a perda sanguínea, né? Utilizar o retorno adequado do sangue do circuito extracorpóreo, né? Do circuito da hemodiálise. E vou diagnosticar e tratar precocemente as perdas gastrointestinais. Então, vou orientar esse paciente que, caso ele estiver perdendo sangue nas fezes, às vezes, porque, né, os heparinas, às vezes tem algum sangramento que o paciente acha que é normal, a gente tem que orientar esse paciente. Vamos realizar suplementação vitamínica, principalmente com vitamina do complexo B e ácido fólico. E vou suplementar o ferro com aquelas ressalvas que a gente olhou lá atrás, né? Via oral para pacientes pré-diálise, né? E em pacientes em diálise peritoneal, ambulatorial contínua. Então, esses pacientes, eles conseguem suplementar o ferro via oral. E quando não consegue, a gente vai fazer parenteral, que, né, nos pacientes que já estão em hemodiálise, tá? Com uso de eritropoetina recombinante humana. Então, esse paciente vai precisar de uma reposição suplementar de ferro via parenteral, tá? Andrógenos, né, que é o decanoato de nandrolona, IM por 6 meses. Hemotransfusão em pacientes mais críticos,
né, com alguma anemia sintomática, um caso mais crítico. Eritropoetina recombinante humano, terapia antihipertensiva em pacientes com hematócrito elevado e hipertensão associada, devido ao uso dessa eritropoetina recombinante humana, transplante renal, enquanto o paciente se enquadra nisso, né? E a gente vai cuidar dessas coisas, ok? Vamos lá. Anemia da doença crônica. Tem isso? Tem. O que é que não tem nessa vida? Vamos botar meu rostinho aqui do lado. Aqui. O que é essa anemia? O que é esse tipo de anemia? Ela é definida como o tipo de anemia que ocorre em pacientes portadores de doenças crônicas de infecção, inflamação ou malignidade, tá? O termo ADC, né, que é a anemia da doença crônica, ela é errôneo, já que nem toda doença crônica ela vai causar anemia, tá? Às vezes, nem sempre, né? Fisiopatologia. Quais são os mecanismos patológicos envolvidos? Diminuição da sobrevida da hemácia, então aquela hemácia que durava 120 dias, às vezes ela vai durar só 90, então isso não vai dar bom, né, porque o meu corpo não vai conseguir repor aquela hemácia que está sendo perdida. Falha na medula óssea em aumentar a produção de glóbulos vermelhos para recompensar o aumento da demanda, né, e um distúrbio da mobilização do ferro de depósito do sistema mononuclear fagostário. Então, mais uma vez, desculpa, gente. Mais uma vez, deficiência do ferro, tá? Manifestações clínicas. O que o meu paciente vai queixar? Geralmente, ele apresenta pouco sintoma, tá? Frequentemente, quando aparece sintoma, é relacionado à doença de base. Mas, quando essa anemia ela já está numa intensidade mais alta, né, de leve a moderada, com hemoglobina de 9 a 12, que a gente não acha tão alta, tão baixa, né? E o hematócrito de 25 a 40%, a doença ela se desenvolve durante as primeiras 6 a 8 semanas, em seguida ela se estabiliza, tá? Então, geralmente, esse paciente não vai apresentar sintomas, tá? A gente vai ter que, o médico tem que ir pedindo exames, tem que ir avaliando para poder ver. O diagnóstico, ele conta característica, então, vai ser conta característica daquela hemácia. Então, a anemia normocrônica normocítica, então eu tenho, as hemácias estão normais, mas estão diminuídas, então ela vai ser caracterizada desse jeito, tá? De leve a moderada e hipoferremia, né? Mais uma vez o ferro está envolvido, na presença de estoques adequados de ferro. Em exames laboratoriais, né, como hemograma, morfologia eritrocitária, contagem de reticulócitos, ferro sérico, índice de saturação transferrina, ferritina sérica e análise do ferro medular, tá? Qual que é o tratamento? Como eu vou fazer? Primeiro eu vou tratar essa doença de base. Se eu não tratar essa doença de base, meu paciente não vai melhorar. Porque se aquela doença que está causando aquela anemia, vocês concordam comigo que se eu não tratar aquela doença não vai adiantar nada? Eu encher meu paciente de ferro e não tratar a doença? Então, o tratamento ele inclui reposição de ferro? Sim, mas além da tratar a doença de ferro, doença de base, né? Desculpa. Eu vou repor o ferro, vou administrar eritropoetina, vou transfundir esse paciente, né? Se conforme a necessidade. A administração de ferro e eritropoetina ela deve ser considerada nas doenças inflamatórias agudas ou crônicas e quando essa anemia ela compromete a qualidade de vida do paciente. Às vezes meu paciente ele vai queixar tanto cansaço, tanta fadiga, tanta coisa que ele não vai conseguir fazer nada. Então eu tenho que tratar isso para o meu paciente ter uma vida boa. Como é que meu paciente vai viver se ele não aguenta de canseira, de fadiga, está fadigado? Ele não faz nada, mas ele está fadigado. Então, a gente tem que tratar isso. A hemotransfusão de concentrado de hemácia, ela pode ser necessária, principalmente em pacientes mais idosos e com alguma neoplasia, tá? Nos quais os outros mecanismos, né, como supressão de hematopoiese pós-químio,
infiltração de medula óssea, eles podem estar envolvidos no desenvolvimento da anemia, né? Então, são pacientes mais complicados de tratar, né? Anemia aplásica, né? Ou aplasia medular, a mesma coisa. O que é? Uma doença provocada pela diminuição de células troncos medulares. Né? Aquelas células tronco que elas dão início, né, à formação daquele hematócrito, daquela hemácia, então elas estão diminuídas ou lesionadas. Tem falência na produção de glóbulos vermelhos, de neutrófilos, de plaquetas, e está caracterizada pela substituição do tecido hematopoético normal por gordura, tá? Então, assim, é um caso mais grave, né? Ei, gente, tá doido? Vamos lá. É uma doença mais grave do que as outras que a gente viu um pouquinho antes, né? Então, a anemia aplásica, ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida, né? Essa adquirida, ela pode ser idiopática ou secundária. Que aí, vocês lembram o que é idiopática? Idiopática é aquela doença que a gente não sabe de onde que ela vem. Não sabe por que ela veio, não sabe qual é o mecanismo, não sabe qual é a fisiopatologia dela, mas ela tá lá, né? Aproximadamente 70% dos casos é idiopática. Então, pensa, 70% dos casos você tem uma anemia, uma aplasia medular e você não sabe de onde que veio, né? Então, quando essa anemia aplásica ela é congênita, a gente chama de anemia de Fanconi, de esqueratose congênita, síndrome de... Não sei falar o nome. Essa síndrome com esse nome estranho. Trombocitopenia amegacarocítica e anemia de Diamond-Blackfan, tá? Quando ela é adquirida através do quê? Infecção, então pode ser pós-hepatite, pós-parvovírus B19, HIV, infecção por microbactérias e EBV. Materiais tóxicos, tipo o arsênico, inorgânico, vários pesticidas, vários pesticidas causam isso. Lesão por radiação também causa aplasia medular. Determinados tipos de medicamento, como cloranfenicol, a furosemida, o alopurinol, produtos químicos como benzeno e derivados do benzeno, doenças imunes, tipo faceite, eosinofílica, doença de enxerto contra hospedeiro aguda, gravidez, lúpus eritematoso sistêmica ou hemoglobinúria paroxística noturna. Tudo pode causar essa anemia aplásica. Abrindo um parênteses, não sei se todo mundo gosta de série, eu sou a louca da série, adoro série. Eu vi aqui, ó, cadê? Radiação, lesão por radiação. Eu lembrei, se vocês quiserem ver uma série muito boa e que dá pra gente ter uma ideia do que é lesão por radiação, fala sobre essas coisas, tem uma série que chama... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Ele fala que as pessoas que morreram lá em Chernobyl, uma boa causa, uma grande quantidade foi por anemia aplásica por causa da radiação, tá? Sim, só um PS mesmo. A fisiopatologia ela é complexa, né? Porém, acredita-se no mecanismo imune, né? Mediado por linfócitos T do organismo que liberam citoquinas TH1 e interferon gama e fator de necrose tumoral alfa, que são potentes inibidores da hematopoiese. Quais são as manifestações clínicas desse paciente? Esse paciente vai chegar lá no consultório queixando, ele vai ter alguma infecção, né?
Ele vai ter sintoma de anemia, então ele vai ter palidez, ele vai ter fadiga, ele vai ter dispneia, ele vai ter equimose, ele vai ter sangramento mucoso, tá? Como que ele é feito o diagnóstico? Clínico, né? Esse paciente vai ter N queixas, então a gente vai ver, né? Por aspirado de medula óssea, que vai mostrar uma medula hipoplásica, né? Por causa da aplasia, né? Hipoplásica. E vai estar associada à inclusão de 2 dos seguintes parâmetros: hemoglobina menor do que 10, com contagem plaquetária menor do que 100.000 e contagem de neutrófilos menor do que 1.500 por metro cúbico, tá? Então, esse paciente, ele tem tem o achado clínico, tem o aspirado, mas ele também tem que ter tem que ter 2 desses parâmetros, ou hemoglobina baixa, ou contagem de plaqueta baixa, ou contagem de neutrófilo baixa, tá? Qual que é o tratamento de enfermagem? Transplante de medula óssea, né? Não tem jeito, vai ter que fazer, ou transplante de células-tronco do sangue periférico, tá? Nós vamos fazer uma terapia imunossupressora com globulina antitimócito e ciclosporina para esse paciente. Nós vamos fazer terapia de suporte também. Nós vamos tratar essa infecção aqui com antibiótico, né, no caso de infecções. Transfusão de papa de hemácias e plaquetas quando necessário. Aqui embaixo eu coloquei para vocês verem, ó, né, como que fica, como que é a aparência no microscópio da anemia aplásica, tá? Anemias megaloblásticas. O que são? Essas anemias são causadas pela deficiência da B12, da vitamina B12, né, do complexo B, ou do ácido fólico, que são essenciais para a síntese normal do DNA, né? Então, isso resulta numa produção de eritrócito anormalmente grande. Então, eu vou ter produção de eritrócito, mas eles vão estar enormes, né? Denominado de eritrócitos megaloblásticos. A deficiência da B12, ela ocorre devido à ingesta nutricional inadequada, absorção defeituosa no trato gastrointestinal por alguma doença, por exemplo, a doença de Crohn, ou ressecção do íleo, ou uma gastrectomia que esse paciente tenha tido que fazer por algum tumor, alguma coisa assim, ou pela ausência de fator intrínseco. Vocês lembram lá atrás do fator de coagulação, né, da via de coagulação, né, usado como carreador da vitamina B12, que possibilita sua absorção. Isso é chamado de anemia perniciosa. A deficiência de ácido fólico, ela ocorre em pessoas que raramente ingerem vegetais crus. Então, gente, não é que a nossa mãe era chata quando mandava a gente comer vegetais, né, que precisa. E em doenças com má absorção do intestino delgado, como o ESPRO, tá? Quais são as manifestações clínicas? Na anemia por deficiência de ácido fólico, eu vou ter sinais e sintomas da anemia e efeitos sobre o trato gastrointestinal, tá? Já na falta de B12, eu vou ter língua avermelhada, ulcerada e lisa. Vou ter diarreia branda, vou ter confusão, parestesia nos membros, principalmente dormência, formigamento nas mãos, nos pés, dificuldade de manter o equilíbrio e perda da sensação de posição, tá? O diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Exames hematológicos, teste de Schilling, que é a administração de B12 radioativa por via oral, e administração de B12 não radioativa via parenteral, e vou verificar a urina desse paciente, como que tá, viu? Quais são os tratamentos de enfermagem, né? Cuidados e tratamento de enfermagem. Aumento da quantidade de ácido fólico na dieta, vou puxar a orelha desse menino e vou mandar comer vegetais, né? A administração de 1 miligrama de ácido fólico diariamente, vai além de comer vegetais crus, vai tomar ácido fólico, né? Todo dia, um comprimidinho.
reposição de B12 com suplementos orais ou leite de soja enriquecido, tá? E injeções mensais IM de vitamina B12, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês verem a diferença, ó. Essa hemácia grandona que tá com a setinha e as outras, olha aqui como que tá diferente, tá vendo? Bem maior. E é isso, gente. Vou acabar aqui, porque a próxima a gente vai entrar em anemias hemolíticas, então acho que são assuntos que a gente demanda mais tempo, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima.